12 vezes na fila e 12 transplantes de córnea que não deram certo. 8 anos sem enxergar nada. E a visão voltou depois de uma cirurgia ainda em pesquisa no Brasil. O caso aconteceu em São Paulo. O paciente é apenas um dos muitos que voltam a enxergar graças às conquistas da medicina. Os olhos são janelas por onde se enxerga o mundo. Mas elas nem sempre estão abertas, livres. Às vezes, uma cortina, um obstáculo qualquer atrapalha a visão. Às vezes, o que se enxerga é uma noite sem fim. É a mesma coisa que você olha o céu hoje. O céu ele não tem nenhuma nuvem, tá um céu azul maravilhoso, só que de repente começa a aparecer umas nuvens e você já não começa a enxergar aquele céu com tanta visibilidade. De repente, quando a visão sumia, ao invés de ficar uma visão branca ou amarelada, não, ela ficava tudo no escuro. Em outros casos, a deficiência visual se traduz em uma cor monótona, sem vida. É como se eu tivesse com uma placa na frente, uma placa amarela, marrom, coisa assim. É assim para muitas pessoas que sofrem de catarata. A doença é responsável por quase metade dos casos de cegueira no mundo e atinge principalmente quem tem mais de 60 anos, como o Sérgio. Começou com uma pequena mancha, como se tivesse alguma coisa grudada, algum tipo de cisco grudado. Aí aquilo foi evoluindo, até chegar nessa situação de agora, né? É difícil atravessar a rua. Eu costumo ficar parado na beira da calçada para ver se eu escuto algum ruído e só atravesso quando eu tenho a certeza que não vai ter nenhum veículo para me pegar, né? Porque é difícil. E no supermercado também, preço eu já não vejo mais, né? Porque eu tenho que passar no caixa e só ir pagando. Ou senão pagar mico depois, se não dá o dinheiro, né? Pequenas tarefas do dia a dia podem ser até perigosas. Sérgio já tropeçou e perdeu um dente porque não enxergava. Machuquei meu nariz hoje. Fui cortar minha barba e acabei batendo com a gilete no meu nariz e acabei me machucando. Não existe um colírio para evitar a catarata. O tratamento é sempre cirúrgico. Foram 3 anos enxergando muito mal. A catarata foi piorando, tomou conta do lado direito, do lado esquerdo, até ele ser considerado praticamente cego, né, seu Sérgio? Mas hoje essa situação vai se reverter e vai ser aqui, no centro cirúrgico. Se Deus quiser. Estou ansioso e aguardando para resolver todo esse problema hoje. E vai voltar a enxergar. Se Deus quiser. Boa sorte. Dá para ver quantos dedos tem aqui? A cirurgia é rápida e tecnicamente muito desenvolvida. Com a ajuda de um bisturi ou aparelho de laser, o cristalino, que perdeu a transparência, é retirado do olho e substituído por uma lente artificial. E ela, então, vai ser utilizada pelo paciente de uma forma tão natural quanto a que ele tinha no seu próprio cristalino. Ele nem vai perceber que existe uma lente dentro do olho. Em 20 minutos, Sérgio ficou com o olho direito novo. Desse lado aqui já estou vendo. Já. Tá enxergando bem? Tô. Quantos dedos tem aqui? 2. E aqui? 1. Já não via antes. Como é que é essa sensação? É ótimo, né? É como se estivesse nascendo de novo. A luta desse outro Sérgio é bem mais complexa. Ele já fez 12 transplantes de córnea. E somando o período de cegueira que eu fiquei nas 12 vezes, daria num total de 8 anos cego. Uma criança normal, um adolescente cheio de energia. Sérgio sabe o dia exato em que tudo mudou. Em 26 de janeiro de 1982, fui diagnosticado nesse dia com ceratocone, nos 2 olhos, tanto no esquerdo como no direito. O ceratocone é uma doença que deforma a membrana mais externa do olho, a córnea. O distúrbio se manifesta, em geral, na puberdade. O tratamento vai desde o uso de óculos até o transplante. Foi o que os médicos indicaram a Sérgio. Só que depois de 2 anos, o organismo dele
rejeitou a córnea implantada. Aí eles me colocaram na fila de novo do banco de olhos para que aparecesse uma outra córnea e fosse feito de novo. E mais uma vez, ele voltou para a fila de transplante. Fiz 6 transplantes de córnea no esquerdo e 6 transplantes de córnea no direito. Numa das fases de cegueira, ele conheceu Valquíria. Conheci da voz, do jeito de ser, do tipo de conversa, a voz, isso. Aí quando eu vi, aí apaixonou de vez. Aí apaixonou de vez. Graças a ela, Sérgio, que é corretor de seguros, não deixou de trabalhar. O cliente falava, não, eu quero que você venha então aqui, eu quero fechar um negócio com você. Você traz os contratos aqui? Trago. Aí ela ia junto comigo, ela preenchia e eu tinha todas as informações. Mas ele nunca se acostumou a viver no escuro. Cheguei a tomar tombos na rua por não enxergar. Cheguei quase a ser atropelado por não enxergar. Porta de banco de vidro. Quantas vezes eu não batia com o rosto, com o corpo inteiro naquelas portas de vidro por não enxergar. Então não dá para se acomodar com isso. Ela judia muito de você. A doença, a falta de visão judia muito de você. O caso de Sérgio era difícil. Os olhos dele já tinham passado por muitas cirurgias. Uma vez que você tem uma rejeição e precisa de um segundo transplante, a chance de desenvolver uma rejeição passa a ser maior porque você passou a ter um segundo gatilho imunológico de um segundo doador. E assim sucessivamente. Dr. Lauro aplicou em Sérgio uma técnica difundida no mundo todo, mas ainda nova no Brasil: a cirurgia de ceratoprótese. É uma córnea artificial que a gente monta numa córnea humana e isso vai funcionar como uma janela que, mesmo que o paciente tenha uma rejeição da parte humana, essa janela vai permanecer transparente e ele consegue manter uma visão funcional enquanto a córnea está preservada no olho dele. A importação da prótese ainda não é regulamentada pela Anvisa, por isso o uso é restrito à pesquisa. Eu diria para você que uma seleção de pacientes bem indicados, a gente tem condição de repente reabilitar aí 60%, 70% desses pacientes, não para uma visão absolutamente normal, mas para uma visão funcional e torná-los independentes de todos os recursos de deficiência física visual. Por causa da prótese, Sérgio enxerga com um dos olhos. No outro, teve glaucoma, que causou uma cegueira irreversível. Mas há 7 anos, ele leva uma vida normal. Trabalha e até dirige. Dirigir hoje, para você, é uma conquista, né? Para mim é uma conquista maravilhosa. A cirurgia mudou a vida do Sérgio, que passou a enxergar, dessa vez, com uma perspectiva mais duradoura. E coincidências da vida, 2 meses depois, ele e a Valquíria receberam uma ligação que já esperavam fazia 1 ano, desde que entraram numa outra fila, a de adoção. Era a assistente social que os convidava para conhecer 3 meninos. Foi amor à primeira vista. Falo que foi um pacote. Veio a visão junto com as crianças. Esse foi o grande presente de Deus. Sérgio está sempre perto dos filhos. Acompanha cada passo, cada lição que aprendem. Olha por eles como quem sabe o privilégio que isso é. Quando você tem a visão, você não percebe do tesouro que você tem. Agora, quando você perde a visão dos seus olhos, aí você vê que presente que você tem, o quanto vale uma pessoa enxergar bem. É muito importante.